Estou aqui para pregar a palavra de Deus e que eu queria compartilhar acerca da palavra de Deus, da Bíblia. Gostava de começar com uma passagem que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para aquele que nele crê não pereça. Deus enviou o seu Filho único não para condenasse o mundo, mas para que através dele fôssemos salvos. Só somos salvos através do Senhor Jesus Cristo, no qual há 2000 anos atrás o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Muitos falam sobre a mensagem do Natal, que o Senhor Jesus nasceu no Natal, o Senhor Jesus isto, o Senhor Jesus aquilo, mas é muito mais que isto. A Bíblia fala que Deus teve que matar o seu próprio Filho para nos salvar da condenação eterna. Deus matou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser salvos. E nós somos salvos através do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz, em João 14, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecessem a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde o agora o conheceis, o tendes visto. Só o Senhor Jesus é o caminho para a salvação. Ele é a verdade, Ele é a única verdade. Não existe outro Deus além do Senhor Jesus Cristo. E Ele é a vida porquê? Porque Ele é a vida eterna. Ele é o que nos dá a vida eterna. A palavra de Deus diz isso. E a Bíblia fala em Romanos 5: mas Deus prova o seu amor para connosco, que em Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós pecamos contra Deus. A Bíblia fala que o ser humano rebelou-se contra Deus. E só através do Senhor Jesus Cristo é que podemos ser salvos. Só através do Senhor Jesus Cristo é que podemos ser salvos. A Bíblia também fala em Lucas 12: e digo-vos isto, amigos meus, não temais o que mata o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Também há aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, esse também. Tem que temer ao Deus vivo, aquele que pode colocar o nosso corpo e a nossa alma no inferno. Muitos não estão ligados a esta palavra porque pensam que a Bíblia é um conto de fadas. Não, a Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é real e tudo o que está contido nela acontece. E o Senhor Jesus disse que nós devemos arrepender dos nossos pecados enquanto é tempo. Portugal, arrependam-se dos vossos pecados enquanto é tempo. Arrependam-se. Na verdade, as primeiras palavras do Senhor Jesus foram: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está próximo para aqueles que se arrependerem dos seus pecados e crerem no Senhor Jesus. E a Bíblia fala: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Só somos salvos através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo que padeceu por nós, o Senhor Jesus Cristo que teve que sofrer por nós, o Senhor Jesus Cristo que teve que ser esbofeteado em nosso lugar. Sangue foi vertido na cruz do Calvário por nós. Sangue foi vertido na cruz do Calvário para nos salvar da condenação eterna. E a condenação eterna é que nos leva ao inferno. Mas há uma oportunidade de agora te arrependeres e creres no Senhor Jesus enquanto é tempo. Creia no Senhor Jesus enquanto é tempo. Por favor, Portugal, creia no Senhor Jesus enquanto é tempo. A oportunidade é hoje, a oportunidade da salvação é agora. Creiam no Senhor Jesus. Creiam que Ele pode salvar. Ele tem poder para salvar. A Bíblia fala que Ele tem poder para salvar-nos do pecado. E mais uma vez repito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por favor, Portugal, para que vocês possam se arrepender dos vossos pecados e crer no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui para partilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador para nossas vidas. O assunto de hoje é
Jesus é a nossa rocha. Infelizmente, o ser humano está muito divertido, está muito enganado, é muito enganado pelas coisas do mundo que possam acontecer na sua vida. É muito mais fácil se afastar da verdade e também de procurar a satisfazer a sua própria carne. É isso que acontece nessa sociedade, nesse mundo. Porque o nosso coração nunca é totalmente satisfeito. Podemos ter riquezas materiais, conhecer o prazer carnal, experimentar as coisas da vida que são também boas, mas isso nunca vai encher totalmente o nosso coração. Há pessoas que confiam nos bens materiais, na beleza, no dinheiro, no poder, o poder político, por exemplo, na força física. Mas tudo isso é temporário. Tudo isso vai acabar. Mas a questão é, depois dessa vida terrestre, qual será o seu destino? Para onde que irá a tua alma? Para nós, geralmente, achamos que somos bens, somos bons. Nunca matamos, se calhar nunca roubamos. Mas nos olhos de Deus somos pecados, porque já mentimos, já pecamos contra Ele. Infelizmente já pronunciamos o seu nome em vão. Já tivemos outros deuses diante de nós em vez dele. Quando eu falo sobre outros deuses, não é somente ídolos, mas pode ser algo que vamos preferir em lugar de Deus, que é o nosso Criador, é o único Criador. A palavra diz no livro de Isaías 26, versículo 4: confia para sempre no Senhor, pois o Eterno, somente Yahweh,
é a rocha que vive eternamente. Provérbios 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Temos o hábito de confiar em nossos amigos, em nossa família, nas pessoas que amamos. Mas ninguém é perfeito e, infelizmente mesmo, quando vemos na história ou também em cada um de nós que muitas traições, infelizmente, aconteceram em meio da família. Muitos supostos amigos já traíram. Por isso que a Bíblia diz: assim diz Yahweh, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Isso que nós devemos seguir não são as tendências do mundo, não são o horoscópio, a filosofia, a suposta sabedoria humana, mas temos que seguir a palavra, porque a maior falha, a maior causa da situação desesperada desse mundo é o pecado e também é o orgulho que vem do orgulho humano. Por exemplo, as guerras são causadas porque o homem tem orgulho, tem a vontade de possuir, de conquistar, de dominar sobre o seu vizinho, o seu próximo. Como vemos, por exemplo, na Rússia, na Síria, é capaz de sacrificar milhares de homens só por causa da sua ambição pessoal. Por isso que o mundo está caído. Confiamos em nosso corpo, em nossa saúde, em tudo que é temporário, tudo que pode mudar de um dia para o outro.
em vez de confiar no Senhor. Porque Ele é a solução, é a chave. Ele detém a chave para resolver os nossos problemas. Mas, sobretudo, Ele tem o caminho para a salvação e para a vida eterna, que reside em Jesus Cristo. No livro de Mateus 7, capítulo 7, versículos 24 a 27, diz: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, virão as enchentes, soprarão os ventos e baterão com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, virão as enchentes, soprarão os ventos e baterão com violência contra aquela casa e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Só para dizer que aquele que sabe e aquele que ouve a palavra que a segue, não aquele que segue as suas próprias, os seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos. Porque o orgulho é um grande pecado. Por exemplo, quando o movimento LGBT que faz paradas, que faz festa cada ano, que se chama Gay Pride. Supostamente o orgulho homossexual. Mas a Bíblia diz, é contra isso, porque a Bíblia diz no Provérbios 16, versículo 18: a soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Lembra-se do que aconteceu nas cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo Senhor, pelo Eterno, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da imoralidade sexual. Mas até agora, infelizmente, não aprendemos da história. É muito triste. Mas a solução fica só com Jesus. Entregue a vossa vida nas suas mãos. Ele
Somente Ele tem o poder de curar, de salvar, de livrar de todo vício, de todo problema, todo embaraço. Ele é a solução. O final dos tempos vai chegar daqui a pouco. Devemos nos preparar. Para vocês, pode parecer, aquele rapaz é maluco. Mas também era assim que falavam de Noé, que era maluco, até a vinda da destruição pela água. Por favor, pense sobre o que vai acontecer depois da morte física. Porque vivemos de maneira física, mas também depois da morte não paramos de viver espiritualmente. É isso que é o mais importante. Porque depois todos nós vamos morrer. Depois de meses, anos, seremos esquecidos. Mas o que vai ficar será qual foi a nossa relação, a nossa ligação com Deus, manifestado pelo Jesus Cristo. Não estamos aqui para promover uma igreja, uma religião, mas só para promover o nome de Cristo, Jesus Cristo. Vou exortar a ler a Bíblia e a pedir a Deus a sabedoria, o discernimento, para que Ele se manifeste nas vossas vidas. Obrigado pela atenção e este desejo. Estamos aqui nesta tarde, nós somos um grupo de cristãos, estamos aqui nesta tarde, queremos compartilhar uma mensagem com cada um de vós, também devido à altura do ano em que estamos a atravessar, e não somente, mas também somos bombardeados com informação a toda a hora, seja nas redes sociais, seja na televisão, seja onde for. Nós somos bombardeados com a informação a toda a hora. Nós também queremos nos fazer ouvir aquilo que nós queremos comunicar a cada um de vós, a cada pessoa, que achamos que a mensagem que temos para transmitir é muito importante para cada um. Acerca do Natal, muitos correm, muitos para comprar presentes, muitos correm para fazer festas, para preparar prendas, para preparar a melhor mesa, para preparar a melhor casa, mas o Natal é muito mais do que apenas isso, muito mais do que apenas juntar a família, muito mais do que apenas ter bons momentos familiares e comprar bons presentes e juntar toda a família, que às vezes não vemos durante o ano inteiro. O Natal é muito mais do que isso. Essas coisas são muito boas e não devem faltar,
tem que haver união, tem que haver amor entre as famílias, claro que sim. Mas o que nós temos para vos dizer é que o Natal é mais do que isso. O Natal, como a própria palavra indica, fala sobre natalidade. No Natal alguém nasceu. No Natal alguém nasceu. E o aniversariante muitas vezes é esquecido no Natal. A pessoa que nasceu no Natal muitas vezes é esquecida. A pessoa que nasceu no Natal muitas vezes é secundarizada. É trocada por merchandising, por comércio, por compra e venda, por união familiar. Mas o Natal existe porque essa pessoa nasceu. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele nasceu. Muitos blasfemam dele durante o ano, mas durante o Natal lá montam um presépio. Ok. Muitos blasfemam do seu nome durante o ano inteiro, mas no Natal, vamos lá, vamos à missa. Não, é mais do que isso. Este aniversariante quer que tu dês a tua vida a Ele. Porque Ele entregou a dele por ti, para te salvar. Ele nasceu com o simples propósito e objetivo de entregar a sua vida para salvar o ser humano que está perdido. Que estava e que está perdido nos seus pecados. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele acredita não se perca, mas tenha a vida eterna. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus nasceu. O Natal é simplesmente isto. Jesus nasceu. E não somente no Natal, mas em todos os dias da nossa vida, Jesus deve ser lembrado. Não somente porque Ele nasceu, mas pela obra que Ele realizou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele acredita não se perca, mas tenha a vida eterna. É mais do que compras, mais do que merchandising. Trata-se da nossa alma. A salvação tem efetividade para a alma daquele que se apega ao presente que Deus dá para a humanidade, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus nasceu, não somente no tempo de Natal, mas Ele nasceu para dar sentido à nossa vida. Ele nasceu para dar sentido à nossa maneira de viver. Ele nasceu para dar sentido à nossa vida espiritual. Jesus nasceu e viveu de forma perfeita diante de Deus, o Pai. Jesus nasceu e viveu de forma perfeita diante de Deus. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Jesus foi batizado. Viveu uma vida perfeita diante de Deus. E entregou a sua vida para salvar a humanidade perdida. Jesus foi a pessoa que nunca errou. Jesus foi a pessoa que nunca falhou. Em todos nós há falhas, em todos nós há pecados. Em todos nós às vezes, escapou-me uma palavra menos boa. Tive um comportamento menos bom. Pensei uma coisa menos boa. Mas em Jesus não há falhas. E Ele é real. Assim como celebramos o Natal, que existe o antes de Cristo, o depois de Cristo, agora temos a época de Natal, porque Ele nasceu, porque o Natal é sobre Ele, não sobre nós. O Natal não é sobre nós, mas é sobre Jesus Cristo. Quanta honra nós damos a Ele, a este aniversariante, a Ele que nasceu. Quanta honra nós damos a Ele. Será que nós aceitamos o presente que Deus nos dá? Será que nós aceitamos a dádiva que Deus nos dá em Cristo, em Jesus Cristo, que nasceu para nos salvar? Será que nós aceitamos isso? Se nós não aceitarmos, meus amigos, a mensagem da Bíblia Sagrada é: vais permanecer nos teus pecados. Aquele que não acredita no presente que Deus dá para reconciliação da humanidade com Deus e da humanidade uns com os outros, humanidade perdida, irá ser condenado. É a palavra que Deus fala. Deus é eterno, o Senhor é eterno. Quando fala na criação, o Senhor estava lá. O que a palavra de Deus nos diz, que o Senhor criou todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, Ele é mais do que uma criança na manjedoura. Ele é mais do que um menino que está deitado na manjedoura. Ele é mais do que um menino que muitas vezes metemos lá no presépio, lá com as imagenzinhas que metemos lá no presépio, tudo muito bonitinho. Jesus é mais do que isso. Ele é Deus. Em Lucas, se vocês virem a Lucas, no próprio dia que o Senhor nasceu,
Ele foi chamado de Senhor. Eis aí Jesus Cristo, o Senhor, no próprio dia em que Ele nasceu. Não há outro como Jesus. E quero-vos convidar a conhecerem Jesus de verdade, entregando a vossa vida, o vosso coração a Cristo, dizendo: Senhor, eu sou pecador. Que este Natal seja diferente na minha vida, que haja uma mudança de dentro para fora, que eu possa viver o verdadeiro Natal da minha vida, que se materializa todos os dias no nosso espírito, no nosso homem interior. O Natal não é apenas uma época, não é apenas uma época de final do ano. O Natal não é apenas mais um fim de ano que se aproxima, não. O Natal tem tudo para se materializar na nossa vida todos os dias. Porquê? Porque Ele nasceu. Porque Ele nasceu. Ele nasceu. E desde o momento em que nasceu, já a morte não teve domínio sobre Ele. Porque se analisarem as Sagradas Escrituras, Ele nasceu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nós temos Páscoa porque existiu Natal. Nós temos Páscoa porque Ele nasceu. E Ele se deu a si mesmo por nós. O Natal é todos os dias. Todos os dias temos que lembrar que Deus deu o seu presente para a humanidade. Todos os dias temos que lembrar que Jesus veio a este mundo para salvar a humanidade. Isto é Natal. Embora o ser humano tente transformar o Natal como ele quer, mas o verdadeiro Natal é o nascimento de Jesus Cristo. O presente que Deus deu à humanidade para salvar a nossa alma. Tem um propósito o nascimento do Senhor, a salvação da alma do ser humano. E o pedido que o Senhor Jesus Cristo faz na sua palavra é: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e venham tempos de refrigério. Enquanto há vida há tempo, enquanto há vida há esperança, e a esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A morte não tem domínio sobre Jesus. Ele morreu e ressuscitou, e a Bíblia diz que Jesus ascendeu aos céus, subiu aos céus, e os anjos disseram aos discípulos: assim como para o céu vistes ir, da mesma maneira Ele virá. Então nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus irá voltar a esta terra, para vir buscar aqueles que o amam, para vir buscar aqueles que nele confiam. Agora a questão para nós é: de que lado queremos estar? Queremos estar com Jesus, salvos para sempre, ou perdidos para toda a eternidade? A bola está nas nossas mãos, amigos. O Senhor fez o trabalho que tinha a fazer. O Senhor cumpriu toda a sua palavra. Fala de profecias do Antigo Testamento a seu respeito, que Ele viria a esta terra e daria a sua vida por nós. A palavra foi cumprida, a palavra é cumprida. Agora a decisão está do nosso lado. Ele diz: vinde a mim todos os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o verdadeiro sentido da vida. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há alegria. Sem Jesus não há contentamento, não há paz. Jesus, quando nós pensamos na paz, na palavra paz, na palavra alegria, na palavra amor, nós vemos tudo isso na pessoa de Jesus. E Ele é o único que pode dar a salvação. A Bíblia fala em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não for por mim. Jesus é a única verdade, é o único caminho que nos leva a Deus. É como se nós encontramos tantos caminhos à nossa volta, tantas rotas à nossa volta, encontramos tantos atalhos, tantos convites à nossa volta, mas Jesus diz: eu sou o único. Jesus fala: eu sou o único. Isso merece a nossa atenção. Jesus dizer isso merece a nossa atenção. Quando alguém se apresenta como o único caminho que nos leva ao céu, é porque há uma hipótese de ser verdade e merece a nossa atenção para a nossa análise. E nós podemos testificar que Jesus é a verdade. Podemos testificar que Cristo é a verdade, porque temos a certeza disso. Através da fé nele. Da fé nele. Coloca a sua fé em Jesus.
coloque a sua fé em Jesus. Não há ninguém melhor. Porque Ele se revela a nós. Ele se revela a nós. Quando nós damos esse passo de fé. Quando nós damos esse passo. Muitas vezes um passo em direção ao que nós não conhecemos completamente. Mas que Ele se revela. Jesus revela-se a nós. A sua obra em nós. Porque Ele é vida. A palavra de Deus é vida. Viva e eficaz. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O aniversariante quer habitar no seu coração. Quando as pessoas às vezes dizem que todos são filhos de Deus, isso é uma mentira, é uma blasfémia. Veja na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, seja judeu, grego, espanhol, francês, português. A todos quantos o receberam, ou seja, quem não recebe não tem, quem não recebe não tem o poder de ser feito filho de Deus. E a Bíblia diz que o Evangelho, que é o que nós estamos a anunciar, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é poder para mudança de vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos de ser transformados. Esta massa que está em nós precisa ser mudada. Este corpo pecaminoso precisa ser transformado. Creia em Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Coloque a sua fé nele. Esta é a mensagem do Natal. Esta é a verdadeira mensagem do Natal. O aniversariante quer fazer parte da sua vida, vivendo dentro de si. Não se vai arrepender se você se tornar para Jesus. De maneira alguma. A Bíblia diz que Ele é totalmente desejável. A Bíblia diz que Jesus é totalmente desejável para a nossa vida. Mas quando Ele se entregou por nós, quando Ele estava na cruz e morreu por nós, quando todo o nosso pecado estava sobre Ele, a palavra diz que nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Mas o nosso pecado estava sobre Jesus. O Filho de Deus foi moído na cruz. Se você não aceitar isso para a sua vida, se você não aceitar o perdão dos seus pecados, é muito sério isto. Isto é muito sério. Eu não sei o que é mais dizer para vocês acreditarem, mas isto é muito sério, porque tem que ser o Espírito Santo a fazer a obra em nós. Porque é muito sério, porque só Ele perdoar os nossos pecados, sendo que nós temos uma imensidão de pecados e sempre vamos pecar e pecamos, e Ele perdoa os nossos pecados. E se nós aceitarmos o perdão dos nossos pecados em Cristo, que temos em Cristo, se nós aceitarmos o perdão e a vida que Jesus nos dá, nós somos salvos. Nós somos salvos. Esta é a promessa da palavra de Deus. É isto, se vocês colocarem a vossa fé no Filho de Deus, o vosso nome vai ser escrito no livro da vida, através de Jesus. Aí você verá não só o Natal, mas todos os dias de forma diferente. Porque a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Obrigado por me escutarem neste breve momento. E o nosso sincero desejo aqui nesta tarde, e sempre, Jesus faça parte da sua vida, morando dentro de si. Mais do que tudo nesta vida, mas que Jesus possa morar em si, para que você possa ter acesso aos céus. Porque se não tiver Jesus Cristo, você não vai ter acesso ao céu. Você vai ter acesso, mas é à eternidade longe de Deus, longe da presença favorável de Deus, mas debaixo da ira dele. Amém. Step up on the devil, now we under my feet. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Step up.